Olá, pessoal. Então, mais uma aula de História da Matemática. E agora a gente vai falar da matemática na Grécia Antiga, né? É, Essa civilização, né, que contribuiu, né, de maneira bastante significativa, né, para o desenvolvimento da matemática que nós temos hoje. A Grécia, na matemática, ganhou uma nova dinâmica, né? Quando os matemáticos adquiriram gosto pelo conhecimento, né, pelo rigor, né, dos axiomas, criar, usando as definições e essas definições, né, criavam espantosos teoremas que até hoje, nos dias de hoje, nós utilizamos. Temos como exemplo um dos gregos que criou o teorema de Pitágoras, o teorema de Tales, né? Infelizmente, a gente teve acesso à história, se perdeu muito, né? Do acesso a obras, né, que, que se tratava da matemática na Grécia Antiga, mas aquelas que se deu, né, que se encontrou, permitiu, né, um avanço bastante significativo da matemática e aplicações até nos dias de hoje, como o Teorema de Pitágoras são aplicados nos dias de hoje. A Grécia Antiga durou, né, de 600 mil antes de Cristo até 500 mil depois de Cristo, né, que depois veio o seu declínio, né? E, e aí a gente vai, nesse primeiro momento, né, abordar para vocês, né, a Grécia dividida por séculos, né, os primeiros séculos, né, primeiros séculos 7 antes de Cristo, né, nesse século antes de Cristo, o intercâmbio comercial, né, entre a Grécia e o Egito, né, algumas visitas, né, do povo da, da Grécia, né, da jordânios, né, que visitava bastante o Egito, poderam adquirir alguns conhecimentos dos egípcios, né, e alguns desses conhecimentos dos egípcios, matemática egípcia, influenciaram a civilização grega, né, influenciaram o pensamento, né, matemático dos gregos, né. Então, essa primeira interação se deu, né, no século VII. Já no século VI, a gente fala que iniciou o milagre, né, grego, né, onde deixou de ter a passagem do saber místico, né, para o saber racional e filosófico, né. E aí, dentro disso, a gente podemos destacar, né, as escolas jônicas, né, que é uma escola que permitiu, né, ao fazer observações através das ciências naturais, né, e tendo algumas concepções, né, por exemplo, temos que alguns observadores matemáticos, filósofos naquela época, já começou a observar a natureza, como, por exemplo, seres vivos dependiam muito de água, né, então tinha uma boa proporção. Alguns diziam que os seres vivos se deu-se a partir da água, outros se deram a partir do ar, né, então essas escolas, né, vamos falar assim, começou a ter deixou do pensamento místico, né, de crenças, né, e passou para ter um saber mais racional, filosófico. E nele desse podemos destacar a escola jônicas, né, e a escola pitagórica, né. Já no século V a.C., né, Zenão de Eleia, né, iniciou o famoso paradoxo de Zenão, né, que a gente vai estar falando, vamos estar comentando depois para vocês. Denó criou os conceitos dos átomos, encontrando a forma para o cálculo de volume de pirâmide, de cone, de uma forma sem demonstração formal, né? Então, nesses três primeiros séculos, século 7, século 6 e 7 e o século 5 a.C., né, permitiram esses primeiros conceitos da matemática grega, né? Já no século 4, 3, né, e no século 2, né, até o século 5 depois de Cristo, né, surgiram, por exemplo, no século 4 surgiu o Eudoxo, né, cria a teoria da proporção, que resolve as dificuldades ligadas à existência de números incomensuráveis, né. O rigor matemático veio preeminente na escola de Platão, né, na concepção de Platão sobre as ciências. Já no século III, nós já temos o Euclides, né, influenciando, né, com a publicação dos elementos de Euclides, né. Alexandria, né, onde é que hoje é localizado o Egito, se torna-se o centro da cultura grega. Também nesse século, Arquimedes destaca pelas inúmeras contribuições matemáticas, né.
Apolônio, né, de Perga, estudou as seções cônicas. No século II até o século V depois de Cristo, século II antes de Cristo até o século V depois de Cristo, provavelmente concluiu o modelo do geocentro do mundo, né? Heron divulgou a fórmula que leva o seu nome para calcular a área de um triângulo. São esses matemáticos que a gente depois vão estar conceituando. Diofanto, né, e Pappus fazem importante contribuição na matemática, né? E Roma se anexa à Grécia, né? E Alexandria os seus territórios, aí onde é que ali aquele período onde é que houve o declínio da matemática grega. Né? Outra coisa que também foram influenciados pelos fenícios, né? Pelos fenícios hebreus, né? A escrita dos números gregos, né? Essas foi importante, né? Também para o desenvolvimento da matemática, o desenvolvimento da escrita, né? E eles relacionavam a escrita, os alfabetos da escrita também com o sistema de numeração, né? Nas obras gregas raramente se refere a algum algoritmo de cálculos, operações básicas, provavelmente eles usavam essas operações utilizando o ABA, né? Então, essas escritas aqui dos gregos foram influenciadas pelos fenícios, né? E aí, eu vou falar para vocês agora nesse primeiro momento, né, da primeira escola, né, da Grécia, né, que contribuiu de maneira significativa, a escola jônicas, né. Ela hoje está situada onde é que é a Turquia, né, e esse pessoal foi expulso, né, eles moravam primeiros indícios de habitação deles aqui, e aí outras civilizações acabaram expulsando eles foram parar nessa parte aqui da Ásia Menor, onde ele formou a escola jônicas, né, e o intercâmbio deles bastante com o Egito, né, permitiu, né, adquirir alguns conhecimentos, matemática, que contribuiu bastante, né. Da escola Jônicas, quem que a gente podemos destacar, né? Os matemáticos que a gente podemos destacar, os principais representantes. Tales de Miletos, né? Eu acho que ele é o principal, né? Ele era comerciante que visitou o Egito, estando em contato com sacerdote, a qual lhe proporcionava contato com mais avançado conhecimento da matemática, que era a matemática egípcia. Foi o primeiro grego a estudar matemática por interesse puramente científico, né? E aí nós conhecemos hoje o Teorema de Tales, né? Então foi um dos primeiros, a gente fala os pré-socráticos, os primeiros filósofos pré-socráticos. Dentre eles nós podemos Tales de Miletos, né? Nós também temos Anaximandro, né? Discípulo de Tales, que questionava sobre o princípio originário, onde originou todas as coisas, né? Elaborou o conceito científico de infinito e colaborou para a passagem da observação e a reflexão. Né? Outro também que a gente podemos destacar é Anaximenes, né? Discípulo de Tales, também resume a síntese de todo o conhecimento matemático dos seus predecessores, né? Ele acabou organizando uma síntese de tudo aquele conhecimento matemático daquela época, né? E aí, no objeto de estudo da escola econômica foi a propriedade dos triângulos, as propriedades dos círculos e o rudimento das proporções, que hoje nós conhecemos como teoremas de Tales, né? Então, essas a gente fala a primeira escola que contribuiu de maneira significativa. No próximo momento, a gente vai depois estar falando, né, das escolas pitagóricas, né? E dando sequência, né, à matemática na Grécia. Um abraço, até o próximo.